Olá, voltamos, né? Voltamos para a nossa conversa sobre mudanças, sobre mudar ou mudar, né? Então vamos lá. Hoje eu trouxe uma colinha para a gente poder falar e eu não me perder muito, porque é muita informação que eu gostaria de passar para vocês, que eu quero passar e irei passar ao longo dos vídeos que eu vou apresentar para vocês. Vocês devem ter visto algumas pequenas chamadas que eu fiz sobre as mudanças e algumas deixam o ambiente meio sujinho, aparece um monte de coisa e outras são um pouco mais silenciosas. Mas hoje eu vou trazer a ideia, como eu disse para vocês, de uma metodologia, tá? Alguma coisa assim como uma forma de eu entender o que está acontecendo, né? Então, assim, uma das primeiras, um dos primeiros sintomas, vamos dizer assim, que a gente tem, um dos aspectos gerais da mudança são os sintomas, né? E esses sintomas, eles falam para o nosso corpo, às vezes em primeiro lugar. É um desconforto, é uma situação que a gente não gosta, de repente a gente usava uma roupa que a gente adorava e de repente, ai, não tem nada a ver comigo. Como assim não tem nada a ver com você? Você sempre usou, né? E aí você fica perguntando assim, tá, mas o que está acontecendo? Uma comida que você nunca gostou, desculpa aí, gente, entrou uma chamada aqui. Uma comida que você sempre gostou, desculpa de novo, e aí de repente você começa a comer e aquilo não faz sentido, não tem, por que eu tô comendo isso, né? Então tem os sintomas gerais da mudança, né? E que sintomas é esse? Espera aí que eu vou passar minha folhinha, espera aí que eu tô passando a minha folhinha. Então, eu não tenho as coisas todas assim arrumadas, por quê? Porque aqui é uma conversa, gente. Não é um programa gravado, né? Eu gravo antes para vocês. Mas a ideia aqui é que não é que seja, olha, eu tô até ajustando aqui a câmera para aparecer um pouquinho. Olha aquele Buda ali em cima, né? É melhor o Buda do que eu, né? Então, vamos lá, até pegar a colinha. Então, quais são os sinais da mudança, né? Que seriam, a gente pode chamar de sintomas. Desconforto de forma geral com tudo, inclusive com pessoas, né? Com situações, roupa, comida, as coisas do dia a dia que você estava acostumado, de repente aquilo não faz mais sentido, caiu tudo. Não faz mais sentido, você não tem vontade de fazer nada, e aquilo perde a razão de ser, e aí você fica perguntando, tá, por quê? Eu sempre gostei de passear, ai, eu não tô com vontade, ai, eu não quero sair, ai, dá muito trabalho. Começa assim. Veja, isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer idade. Isso não quer dizer que seja específico de pessoas de idade avançada como a minha. Eu também não estou tão avançada assim. Brincadeiras à parte, seguimos. Quando que surgiu essa ideia de querer mudar? Veja, se você pensar, tem uma data mais ou menos. Foi na primavera, foi no outono, foi no verão, foi depois que aconteceu isso, foi quando aconteceu aquilo, foi depois que alguém me falou. Ah, eu vi tanta gente falando sobre que está mudando. Ah, eu vi um programa falando sobre a geopolítica, a geoeconomia, sobre as mudanças globais e eu estou me perguntando se eu não tenho que mudar. E aí aquilo tudo que estava perfeito, entre aspas, começa a ser questionado. E por que começa a ser questionado? Porque o movimento de mudar, essa onda de mudança chegou até você. Aí não dá para ficar como um isopor, tentando boiar no meio da turbulência das ondas do mar, da vida. Não dá. Porque você vai para qualquer lugar, menos o lugar que você quer. Menos o lugar que você vai ficar confortável. Menos o lugar que você poderia crescer. Por quê? Porque você não está no fluxo divino, você está à deriva.
é diferente. A gente vai falar sobre isso lá mais pra frente nos outros vídeos, tá? Mas agora eu queria trazer para você de forma geral. O que ficou mais evidente na sua vida que, eu vou ter que mudar? Aumentou de peso? Pressão subiu? Deu um piripaque e foi parar no hospital, não sabe por quê? Tudo isso são avisos. É a vida te dando avisos. E alguns não são nem avisos, são verdadeiros convites. E alguns ainda nem são convites, são convocações para mudar. Então o que acontece? A gente continua emperrado. Por quê? É porque nós somos teimosos. Nós temos resistência à mudança. Nós temos resistência à mudança. Por quê? No vídeo passado eu falei, a gente vai sair da zona de conforto. É desconfortável mudar. Dói mudar. Claro que vai doer mais se você fizer mais resistência, né? Então, quando você é convocada à mudança, primeiro vem alguma coisa, olha lá, tá vendo aquilo lá? O fulano tá mudando, viu como as coisas lá naquele outro lugar tá mudando? Nossa, tá crescendo, né? Ah, você viu que fulano também mudou? Nossa, ele mudou o jeito dele. Olha, ele não pensa mais, ele era tão materialista, agora ele tá mais espiritualizado. Sei. Olha, você viu que aquele fulano lá foi parar no hospital? Tantas vezes avisaram para ele mudar de vida. E essas conversas começam a chegar. E essas conversas e a notícia, e você abre as redes sociais e dá no Reels, lá no Stories, tem alguma coisa que você nem era, de alguém que você estava seguindo e apareceu. Opa! Esses são sintomas. Começa por aí. Já percebeu alguma coisa isso com você? Ai, a minha vida é repleta, mas nós não estamos falando para a minha vida. Uma hora eu falo dela. Mas, sério, você nunca percebeu isso? Está na hora de abrir o olho e prestar atenção. Outro aspecto que eu gostaria de trazer é o seguinte: você já mudou antes? Já fez alguma mudança antes? Ou quando você era mais jovem, seus pais mudaram e você também teve que mudar? Quais foram os sentimentos que estavam junto nessa mudança? Como que aconteceu essa mudança? De onde para onde foi? O que vocês tiveram que deixar, o que você teve que deixar e o que você pôde levar? Quais são os aspectos emocionais ligados nessa mudança? Era um entusiasmo que estava ali tomando conta? Nossa, eu vou para um lugar legal e parece que tem algumas coisas novas que eu não conheço, ou vai ser, puxa vida, eu vou ter que largar isso? É uma frustração, uma tristeza, aquela resistência, medo. Medo é normal, tá, gente? Medo é normal, até para quem está entusiasmado para mudar. Medo é normal. Então, eu não vou classificar o medo como um sintoma, porque ele é inerente ao processo, ele está dentro da gente. Tem gente que vai com medo mesmo, e tem gente que não vai por causa do medo, mas vai acabar indo, né? A gente sabe. Então, quais são as experiências anteriores sobre a sua mudança? O que você tem antes que você pode trazer para esse momento de mudança? Como você guardou suas coisas? Quem guardou suas coisas? O que era importante para você naquele momento? Isso continua sendo importante agora? Como você classificou as coisas que você tinha que levar para mudar? Entende? Esses aspectos, por que eles são importantes agora que eu estou querendo trazer para você? Porque esses aspectos podem dizer muito mais sobre você e todo o seu processo de crescimento como pessoa do que alguma coisa, do que ser simplesmente um adereço no processo todo. E quando a gente presta atenção nisso, é revelador para nós mesmos sabermos como nós éramos e como nós estamos evoluindo e para onde nós podemos ir quando nós fazemos escolhas conscientes, quando nós fazemos mudanças consistentes, mesmo que sejam pequenas mudanças o tempo todo. Que, aliás, é o que mais acontece, né? Outro sintoma que a gente pode falar que
anuncia um momento de mudança, aí quando a gente percebe assim, não está andando, as coisas não estão andando, está meio travada, não está evoluindo. Eu tento isso e não sai do lugar, eu tento aquilo e não sai do lugar, eu tento fazer aquilo e não vou para frente. Veja, eu estou falando de mudança de forma geral, porque muitas vezes nesses momentos, o que é mais importante para a mudança é o comportamento. Mas nesse momento, não é isso que nós vamos falar. São aspectos gerais da mudança. Então, o que não está evoluindo? A cidade não está evoluindo, o Estado não está evoluindo, a empresa não está evoluindo, eu não estou evoluindo. O que eu anseio, isso aqui não pode mais me dar? Ou o que eu posso fazer para permanecer aqui quando este lugar, esta empresa, não pode me dar mais nada? Existe essa possibilidade? Não existe? Então, todos esses aspectos que nós estamos trazendo sobre mudanças, eles podem e devem ser refletidos por quem realmente deseja mudar. Ou quando se pega um turbilhão de mudanças. Muda de país, muda de vida, muda de emprego, muda tudo ao mesmo tempo. E aí? É óbvio que às vezes a gente precisa dar até um reset, começar do zero, né? Mas não tem como, porque existe uma bagagem que a gente vai levar, né? Essa bagagem é de toda a nossa história anterior. Ela nunca vai deixar de estar conosco, né? Que outros aspectos eu poderia considerar, vamos dizer assim, que pode ser um sintoma dessa mudança? Quando o meu espírito já não está bem, a minha alma fala que não está bom. Eu já não sinto prazer, eu já não sinto entusiasmo, eu já não sinto uma felicidade, um impulso de vida. Aquele impulso que me faz querer estar viva, permanecer aqui, querer fazer parte disso, fazer alguma coisa. Então isso é um chamado da alma, um aspecto espiritual da mudança, dos sinais, dos sintomas da mudança. Então, essa parte, para a gente resumir hoje, entre os sintomas que falam mais sobre a mudança, nós temos aspectos físicos, externos, que são movimentos da vida da cidade, uma catástrofe, uma mudança da empresa para outro lugar, a empresa recebeu incentivos fiscais em outra cidade ou até em outro país, se mudou para lá e os seus funcionários têm que ir. E você é obrigado a ir porque você é um funcionário. Ou você faz outro tipo de mudança, que é ficar e escolher um outro lugar para você. Houve uma catástrofe ambiental, chuvas, enchentes, e o lugar que você estava não existe mais. E você é obrigado a mudar. Isso, sintomas externos, eventos externos, né? Toda a família mudou. Você vai ter que mudar, né? O seu marido, sua esposa vai receber uma proposta para um lugar e a família toda vai acompanhar. Isso são eventos externos, físicos e externos. Sobre algum deles nós não temos controle, na maioria, né? Mas outros a gente consegue lidar, contornar, obedecer, vamos dizer assim, seguir esse movimento, ou simplesmente dizer, eu não seguirei por aí, farei uma outra mudança. Então veja, além de todos esses aspectos, tem o físico externo, que não depende da gente, que acontece não por nossa vontade, mas por ocasião de influências externas. Tem o físico interno, que é aquela questão de eu não estou bem, eu começo a adoecer, eu já não consigo mais comer, eu tenho... A minha roupa não serve mais, não tem nada mais que me atrai aqui, tem as questões emocionais, então eu não estou produzindo nada, eu não tenho vontade de fazer nada. Tudo isso colabora para que a gente tenha um quadro dizendo assim, olha, tu vai precisar mudar, tem que fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Nós temos duas possibilidades mínimas, uma mudança externa e uma mudança interna. Normalmente, as duas acontecem. Às vezes a interna acontece depois da externa e às vezes a externa acontece depois da interna. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Fica comigo. Nós temos mais vídeos, eu vou soltar mais dicas para vocês durante a semana.
E aí, quais os sintomas que você está sentindo? Deixa nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.